Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para contar um relatinho rápido para vocês que aconteceu comigo essa madrugada de um atendimento fora do corpo que eu fiz. E eu ia até postar no Instagram, mas decidi postar aqui porque aqui eu consigo me expressar com mais calma, sem correria, né? E lá o pessoal gosta muito de vídeo curto. Então eu achei melhor trazer aqui. E aí quem tiver paciência de assistir, quem quer assistir, assiste, né? Eu acho que é algo muito importante de passar para vocês, esse atendimento. Em 2022, eu tive um conhecido meu que desencarnou e eu fiquei sabendo, na verdade, só em 2023 que ele tinha desencarnado, porque eu já não tinha contato com ele há muito tempo, então ninguém me passou essa informação, a gente não era tão próximo assim. Mas ele foi um gerente meu numa empresa que eu trabalhei em banco 10 anos, muito tempo, eu tive contato com muitas pessoas diferentes. E esse cara, ele foi um dos meus gerentes do banco, acho que ele foi meu gerente por uns 2 anos, talvez. E ele era uma pessoa muito querida por todo mundo, ele era uma pessoa maravilhosa para todo mundo, bonzinho até demais, sabe? Aquele chefe bonzinho até demais. E ele estava sempre naquela ansiedade, sempre naquela correria, tentando ajudar todos e todo mundo ao mesmo tempo, e sempre correndo para lá e para cá, sempre muito ansioso. Isso era péssimo para a saúde dele, né? E em 2022 ele veio a desencarnar por câncer no intestino. E eu fiquei até bem abalada, assim, bem chocada, né, quando eu soube, porque é um cara novo, eu acho que ele não tinha nem 50 anos, enfim. Tá, passou-se, estamos em 2025, né? E essa noite eu estava dentro de uma experiência inconsciente. Porém, eu fiquei lúcida num determinado momento, e quando eu fiquei 100% lúcida, que abriu minha lucidez, eu estava de frente para ele, para esse gerente desencarnado. E nós estávamos dentro de um cenário de banco. Eu só não sei dizer para você se eu estava dentro da criação mental dele ou se realmente nós estávamos dentro de algum banco aqui na primeira dimensão astral, na crosta. Não sei dizer para vocês. E eu já estava conversando com ele antes de ficar 100% lúcida. É muito estranho isso, né? A gente acha que conhece os mentores e conhece esse plano espiritual, mas a gente está longe de entender e saber de tudo, né? Dentro das tecnologias e dentro das possibilidades que são abertas para nós. Porque é como se eu já estivesse falando com ele antes da minha lucidez abrir. É como se eu já estivesse consciente, conversando sobre coisas com ele realmente importantes. E eu fiquei lúcida e continuei falando, mas consciente e lúcida dessa vez. Mas eu não fiquei, eu quero dizer para vocês que eu não fiquei surpresa de ter aberto a lucidez ali. Era como se eu já soubesse que aquilo fosse acontecer, era como se eu já estivesse fazendo algo e só fiquei mais lúcida. Estranho, né? Eu continuei falando com ele. E infelizmente eu não trouxe a rememoração de tudo que eu falei com ele. E foi dessa vez, acredito que foi culpa minha, porque eu fiz algo que não se deve fazer. E eu vou falar o que é, que prejudica a nossa rememoração das projeções astrais. Mas basicamente assim, nós estávamos dentro de um cenário de banco e ele estava atucanado, né? Não sei se existe essa gíria aí. Ele estava até muito ansioso ali, como sempre ele foi dentro do trabalho, e ele estava imprimindo um contrato numa impressora, ele estava muito preocupado que ele estava imprimindo aquele contrato, então ele estava naquela função da impressora ali, imprimir contrato, e tem que imprimir, tem que não sei o quê. Aí eu lembro de ter olhado para ele e falado, quase que eu falo o nome dele, né? Eu vou falar outro nome aqui, tá? Pra não cair no vídeo, não cair na mão da falecida esposa dele nem da filha. Então eu vou falar assim, ó. Pedro, tá? Pedro, olha só. Preciso falar contigo, olha só. Tá vendo tudo isso aqui? Isso aqui que tu tá vivendo aqui, isso aqui não é real. Isso aqui tudo é algo criado por você. Você tá inserido aqui dentro porque você ainda não percebeu o que aconteceu contigo. Você desencarnou e agora é hora de você voltar para casa. Voltar, né? Você voltar para casa para ser ajudado, para ser esclarecido, tudo mais. Falei mais um monte de coisa que eu não rememorei. Uma das coisas que eu lembro de ter feito é colocado a mão no cardíaco dele e nessa hora eu senti muito forte um amor fraterno, muito forte. Acredito que tenha sido os mentores que me induziram e estavam passando alguma energia para ele. E naquela hora que eu estava falando aquelas coisas, ele fazia cara e gestos de que não estava acreditando no que eu estava falando. Ele não estava acreditando. E a informação que eu tive, gente,
é que eu não fui a primeira pessoa, não fui a primeira tentativa a ser colocada ali naquele cenário para tentar acordá-lo. Eu estava sendo mais uma tentativa de pessoa que ele conhecia, que estava indo ali para tentar convencê-lo de que ele tinha desencarnado. Mas eu não consegui. Ele não... eu fiz a consulta aqui, né, com os meus trabalhos que eu atendo em mentoria, né, fiz minhas consultas aqui nos meus gráficos e junto à espiritualidade, e ele não foi socorrido, ele não acreditou, ele não aceitou, ele achou muito louco aquilo que eu estava falando para ele não acreditou. Então ele continua na situação que ele estava, ele está lá ainda, dentro daquela realidade mental que ele criou, certo? Essa é uma dos desencarnes que eu vivo falando para vocês, que é quando a pessoa desencarna e fica inconsciente. É o clássico caso da pessoa que desencarna e fica inconsciente, que não sabe que desencarnou e que a ajuda vem, ou seja um mentor, ou seja enfim, alguém que vá até ele, tenta provar para ele que ele está desencarnado e explicar para ele, e ele não acredita e segue o fluxo, continua seguindo o fluxo, porque o livre-arbítrio continua do lado de lá. Eu não sei como que funciona nesses casos, gente, por que eles não usam de cara alguém que desencarnou para aparecer para ele, né? Porque daí acho que não haveria dúvidas, né? Se ele ver alguém que desencarnou na frente dele, que ele conheça, não haveria dúvidas de que... Ou talvez podem até ter tentado e ele achado que era alguma ilusão, ou podia estar vendo fantasmas, enfim. Não sei. Mas a informação que eu tive é que ele não acreditou, que ele continua ainda vivendo a realidade dele, continua inconsciente, não aceitou ajuda ainda, ele não aceitou o que falaram para ele. Então ele está nessa situação desde o desencarne, 2022 até agora, ele ainda continua dentro da realidade mental dele, de vivo. Então, zero lucidez, né, gente? Zero consciência. E continua vivendo como se estivesse vivo. Continua indo para casa, continua indo trabalhar. É complicado. Então, tenho certeza que em breve ele vai ser ajudado. Uma hora ou outra vai cair a ficha, vai chegar alguém que vai conseguir convencê-lo. Ou algo vai acontecer que vai convencê-lo. Cada um tem o seu processo. E se está sendo usado esses processos para tentar acordá-lo, é porque para ele tem que ser dessa forma, né? A espiritualidade sabe o que faz. Então acredito que no momento certo ele vai acordar. Eu lembro também que foi enviado num outro cenário, nós estávamos, e foi chamado também um outro amigo dele que trabalhou conosco, só que eu não sei se era. Eu acho que era um mentor que estava usando a imagem desse amigo dele. Que eu lembro que ele chegou perto de mim e começou a conversar com ele junto comigo. E eu achei que era o rapaz que a gente conhecia em comum, mas eu tive a informação que não era, que era um mentor que estava se passando por aquela pessoa querida por ele, para poder passar as informações, mas mesmo assim não foi suficiente. A pessoa ainda se encontra nessa situação. Depois disso, eu retornei ao corpo e eu prejudiquei a minha rememoração. Por quê? Porque eu voltei para o corpo e ao invés de eu sentar na cama e anotar a experiência ou ir no banheiro, alguma coisa assim, que é o que eu ensino para vocês, eu deixei me levar pelo excesso de sono, pela gostosura do sono, da sonolência, e me deixei envolver pela sonolência e acabei emendando um sono no outro, e isso fez com que prejudicasse o diálogo e fizesse eu esquecer o diálogo completo que eu tive com ele. Então fica a dica, não façam como eu fiz. Eu cuido muito isso, eu tenho um diário dos sonhos ali do lado da minha cama, onde eu anoto as experiências todas que eu tenho lucidamente fora do corpo ou semiconsciente. E dessa vez eu me deixei seduzir pela sonolência, pelo inverno do sul das minhas cobertas. E acabei dormindo de novo, achando que amanhã eu vou lembrar assim. E acabou prejudicando um pouco. Então não repitam isso. Eu cheguei a fazer um outro atendimento também, quando eu voltei a dormir, conscientemente, a um casal. Era uma mulher que tinha desencarnado, só que o marido estava a mantendo ali ainda. O marido encarnado estava mantendo a desencarnada ainda ali. O marido não aceitava a morte da mulher. Eu lembro assim, flashes, tá? Porque eu também não rememorei muito bem.
Mas eu estava inserida nesse cenário onde eu tinha que ajudar a mulher e o cara. Então eu tinha que conscientizar a mulher de que ela tinha que desapegar daquilo ali, desapegar da vida que ela teve, desapegar do marido e seguir em frente. E ao mesmo tempo eu tinha que fazer o cara se conscientizar que ele estava fazendo com que ela permanecesse ali, ele tinha que soltar ela, ele tinha que deixar ela ir. Então, mais uma situação que acontece muito e as pessoas não se dão conta, né? As pessoas acham que é bobagem muitas vezes, né? Que isso não existe. As pessoas romantizam muito os desencarnes, né? Acham que tudo é muito fácil, mas não é assim que funciona, tá? Então, deixo aqui os relatos para vocês tirarem algum aprendizado. E seria isso, gente. Obrigada por todos que assistiram e eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live aqui do canal. Beijo!